Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. E como é morar coladinho com a Rússia? Neste período da história. Nesse período da história foi realmente bem complicado. Foi bem complicado pelo fato de que era uma parada assim, a gente nunca passou por isso, tipo, nem perto, tá ligado? Tipo, os estonianos mais antigos e tudo mais já tiveram muito mais contato com esse tipo de situação, mas só que pra gente foi muito um choque, que foi uma coisa quase que de uma hora para outra, assim, sabe? E daí, de repente, a gente começou a lidar com... É porque o pessoal também, geograficamente, o pessoal não estava... que a gente recebeu muito contato dos familiares, dos amigos do Brasil e do pessoal que mesmo seguiu o Teletalhem, mas é porque, assim, geograficamente, onde estava acontecendo o conflito é muito longe. Sim. A gente tá aqui, daí tem Letônia, Lituânia, Polônia, e tava, tipo, Bielorrússia. Então tinha um monte de gente antes para chegar onde estava. Mas, obviamente, o fato de se fazer fronteira é algo que deixou a gente cabreiro. Não só a gente, como todo mundo. Então, tipo, era coisa que a gente nunca imaginou, que era assim, abrir o jornal e daí no jornal ela tá falando, esse final de semana estão fazendo testes de bunker pela cidade. Ou então pega e reserva água e comida enlatada, porque pode ser que vai ter um corte de água e de luz por uma semana, alguma coisa assim. Não aconteceu, mas poderia acontecer. E era uma coisa que a gente nunca tinha imaginado passar, entende? Mas os treinamentos foram feitos? Os riscos... Eles mapearam os bunkers, eles fizeram... A gente também, assim, tentou dar uma desligada um pouco das notícias, senão você fica muito bitolado, né? Sim. A gente já tava... Era muita incerteza, assim, também pra gente que não tinha vivido isso. Então, a gente até tinha uma viagem bem próximo, assim. A gente cogitou cancelar, mas acabamos indo. Mas foi feito. Tudo que tinha que ser feito, assim, foi. Teve vários avisos, tinha uma grande cobertura, né? A guerra tá acontecendo ainda, né? A situação tá acontecendo ainda, só que eu acho que hoje, daí, infelizmente, as coisas já... A mídia muda, né? Muda de assunto, Sim. Muda de coisa, porque já não é mais notícia. Mas tá acontecendo, né? A Estônia recebeu bastante refugiado da Ucrânia, teve várias mudanças em questão a visto para russos, que não emite mais. Então, teve várias coisas que aconteceram, vários protestos, enfim, um monte de coisa. E a primeira-ministra da Estônia, desde o começo, ela talvez tenha sido a líder europeia que foi mais vocal contra a Rússia. Tem todo um background histórico que o pai dela, em 91, foi um dos heróis de guerra, assim, que ajudaram na libertação da Estônia, tal. Tem toda uma história de background, mas desde o começo ela se posicionou... A Estônia foi o primeiro país a anunciar que estava mandando mantimento para a Ucrânia, estava mandando arma para a Ucrânia. Aí quando rolou, eu acho que foi a primeira não é live, o primeiro pronunciamento e coletiva de imprensa da NATO foi da OTAN, no caso, né? Foi aqui na Estônia, tipo, veio o Boris Johnson, veio o cara lá dos Estados Unidos, eles estavam lá em Narva, que é uma cidade que faz fronteira com a Rússia, e lá, tipo, mostrando que, cara, beleza, tipo, a gente é contra o que está acontecendo aqui e todo o suporte que a gente puder dar para a Ucrânia a gente vai dar. Então, desde o começo, ela foi muito vocal com isso e a gente ficava meio assim, pô, mulher, fala um pouquinho menos, não mexe com os caras. Não mexe, não. Sempre o que deixava a gente numa coisa de segurança é que a gente fazia parte da OTAN, né? Que o que não é o caso de Finlândia, não era caso de outros países. Então, isso era o que, pelo menos, a gente tinha como segurança. Porque se falava, porque a Rússia vai invadir a Estônia, né? Então, se acontecesse isso, era um país membro da OTAN, então era como se estivesse fazendo isso com vários outros países. Então, tinha sempre essa segurança, né? Mas é claro que falar hoje a gente, assim, vê, né? Mas, na época, claro, todo mundo ficou com muito medo. A gente conhece brasileiros que voltaram para o Brasil, que, tipo... não quiseram ficar nessa incerteza do que poderia acontecer e tudo mais, e voltaram para o Brasil, ou, enfim, mudaram de país, ou sei lá. E cada um tomou a decisão que achou melhor na época, assim, né? Porque realmente foi uma coisa, assim, forte pra gente, né? Por estar fazendo fronteira com a Rússia, então era tudo mais impactante por ter um histórico de conflito, por ter um histórico de a Rússia ser dominante da Estônia por muitos anos, então...
tinha muito essa preocupação. Mas, né, depois as coisas, assim, foram ficando mais claras, foram, né, se acalmando neste sentido, né, não no sentido da guerra, mas neste sentido de deixar a gente um pouco mais tranquilo. Mas é claro que até hoje a gente está sofrendo os impactos financeiros dessa guerra, né, nós, a Europa toda no geral, né. Sim. Mas a gente, muito por causa da energia, né, que a gente tinha muita dependência, a Estônia, do gás da Rússia, né, então teve esse corte, então os preços de energia subiram muito, Aqui também, né? inflação, tudo isso, né, então tipo, a Europa toda sentiu tudo isso e a gente sentiu bastante também, né, então a Estônia também não produz muita coisa, comparando de quando a gente chegou para hoje, os preços da Estônia aumentaram bastante, assim, então tem essa mudança também. Porque os dois maiores exportadores de bens, seja alimento ou energia ou combustíveis e tudo mais, eram justamente a Ucrânia e a Rússia da Estônia. Então, quando isso começou, teve esse problema. Ano passado, a Estônia foi a maior inflação da Europa. Caramba. 24%, um negócio assim. Então, foi um negócio bizarro, assim. Aí, sei lá, nossa conta chegou a dobrar de valor, e ainda mais que era na época de frio, então daí o aquecimento rolando e tudo muito caro, então, mas só que são os side effects que acabou, digamos, tinha gente com problemas muito maiores na época, então, até hoje, na verdade, então é meio que questão de escolhas que você acaba fazendo de estar aqui, entende? Tipo, você acaba sofrendo isso e não tem muito que para correr, a não ser sair daqui, mas só que a gente não tava com interesse de fazer isso. Mas assim, depois que aconteceu Bom, começou a guerra, eu imagino que muita gente ficou assustado no início, mas depois as coisas vão se normalizando, entre aspas, né? Não onde está exatamente tendo a guerra, mas assim, para quem só está acompanhando as notícias, né? Que é o nosso caso aqui, as coisas vão se normalizando e a vida continua, né? Então aí vocês não vivem com medo hoje em dia, né? Não. Então não tem... Ainda bem, né? Ainda bem. Mas eu fico imaginando que deve ser em 30 anos, né? Desde que a Estônia ficou independente aí, deve ter sido a primeira ameaça mesmo, que o pessoal deve ter ficado, né, com na mão, né? Tipo assim, falando assim, será que é possível que aconteça alguma coisa aqui? Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.